Bom, nós estamos aqui hoje, é dia 19, e nós estamos aqui no galpão, dentro da sede, né, do Galpão Aplauso, do projeto, e aqui é um projeto educacional, e a gente vai estar discutindo aqui com a Ivonete, que é a coordenadora do projeto, Vanusa e eu, para a gente começar a trabalhar a ideia, né, de por que, a questão que está colocada é aqui, por que o projeto, né, consegue um nível maior de empregabilidade dos jovens carentes que vêm para o projeto, conseguem, né, uma responsabilidade dentro dos lugares que eles estão trabalhando. É um projeto que é elogiado pelos empregadores, o resultado do projeto, e é um projeto que tem uma característica fundamental, custo-benefício muito importante, porque você consegue, num tempo muito menor, com custo muito menor, um resultado muito maior. Então a gente está aqui com a Ivonete, justamente, eu acho que concentrar nisso. Então eu queria a primeira pergunta que eu queria te fazer, Ivonete, é a seguinte: o jovem chega num curso profissionalizante qualquer, e o jovem chega no galpão. Quando esse jovem chegou a vocês, por que vocês não usaram os métodos tradicionais para preparar esse jovem para levar para o mercado de trabalho? Por quê? Qual foi o motivo que fez com que vocês dissessem assim, tem alguma coisa que não está funcionando? Bom, a gente observa que não está funcionando as escolas tradicionais profissionalizantes, porque as vagas continuam e os jovens... As vagas de emprego continuam, né? Eu estou falando do nível básico, que é o primeiro nível de qualquer categoria profissional. Então, as vagas continuam no mercado e os jovens continuam sem emprego. Então, se essa equação não fecha, o Nepo, é porque há uma demanda, mas essa demanda não está sendo atendida. E a gente foi buscar o porquê disso. Então, nós conseguimos, em 10 anos de trabalho, construir um método de trabalho de observação, né? A gente observou que esses jovens tinham ou se desempenhavam muito bem quando o aprendizado se dava na vivência, né, no velho fazendo e aprendendo, né, aprendendo fazendo, e que dentro da sala de aula, com instrumentos intelectuais de conhecimento, com instrumentos racionais e pragmáticos do conhecimento, eles não se desempenhavam bem. Então, em cima dessa observação é que nós criamos as ferramentas socioafetivas de aprendizagem. Então, deixa eu primeiro te interromper para dizer o seguinte, quer dizer, a primeira coisa que você está me dizendo, para a gente poder balizar e a gente poder replicar esse método, né, e multiplicar esse processo, o que você está dizendo é o seguinte, marcando o primeiro ponto, quando você chegou e você viu que não estava funcionando, a primeira coisa que você resolveu é intervir na realidade de maneira proativa. Isso. Né? Não adianta montar mais um curso profissionalizante, Então essa é a primeira questão. O que eu acho que é importante que você disse ali foi o seguinte, você parou para observar o jovem que estava ali com essa dificuldade. Então eu queria aprofundar isso. O que você observou nesse jovem? O que você olhou para ele? Você está falando dessa questão que ele não consegue ter. Mas como é que esse cara chega? Quais são os déficits que esse cara tem para ele, na verdade, se sociabilizar e começar a ter um emprego? Qual é o déficit que você percebeu, Ivonete? Ele tem um déficit cognitivo intelectual, mas, por um outro lado, ele tem uma sabedoria afetiva. Então, isso quer dizer o quê? Nós pegamos aqui várias vezes e fizemos o mesmo exercício. Um único texto, o mesmo texto, na sala de aula, onde eles tinham que ler o texto, interpretar o texto e escrever sobre o texto. E o mesmo texto, alguém contando para eles a história e eles interpretando aquele texto, entendendo, dramatizando, como se fosse um teatro. Eles contando, fazendo, soltos. E o resultado foi completamente diferente. Na sala de aula, o resultado foi
muito deficiente, eles não entenderam o texto quando leram, eles não conseguiram interpretar, não conseguiram fazer nenhum tipo de resumo, entendimento sobre aquele tema. E o mesmo tema que foi levado para teatralização, para o fazer, eles conseguiram entender. Então a gente ali, nesse exercício que a gente repetiu várias vezes, a gente entendeu que quando alguém contava uma história para eles, que era a história do texto, e mandava eles explicar aquilo, eles iam fazendo, eles iam contando, fazendo gestos, andando pelo espaço, contando. Então era um teatro, era uma dramatização, mas era uma linguagem afetiva, uma linguagem da primeira infância, uma linguagem primária do conhecimento. Então a gente viu que ali ele tinha um aprendizado, um instrumento de aprendizado claro para nós, e ele não conhecia, faltava era informação. Não é que falte, eles não têm uma deficiência cognitiva e pronto, falta a informação. Existe um outro instrumento de conhecimento, que é um instrumento intelectual pragmático, da leitura, da interpretação, da escuta, esse lado de você reter informação pelos instrumentos, ferramentas intelectuais, que é o sentar, o ler, o ouvir. Então, quando a gente percebeu isso, que o mesmo texto tinha resultados diferentes, a gente resolveu usar a dinâmica como o instrumento que eles conhecem para apresentar os temas novos, tanto em português, matemática ou oficina de profissionalização. E a partir dessa apresentação, dessa dinâmica, aí eles entendem. Quando eles entendem, você pode levar para dentro da sala de aula e usar instrumentos formais de ensino, porque eles entendem, porque eles tiveram uma informação, né? Então, a gente acha aqui no Galpão que a informação antecede a educação. Se você não tem a informação, você não consegue acumular conhecimento. Então, o que a gente está fazendo aqui é justamente isso, resumidamente, sim, de uma forma muito simples de dizer, a gente só está passando informação para ele. O que você está colocando, que eu acho que é legal, é que você está dizendo, quando você está falando que está passando informação, na verdade é o seguinte, me dá a sensação de que o que você está dizendo é o seguinte, você tem um tripé aqui, vê se eu estou vendo isso aí dessa maneira e é isso que corresponde à realidade. O tripé que você tinha era o seguinte, o cara chega, num curso tradicional profissionalizante, o cara chega, ele vai para uma sala de aula e ele tem uma sequência de aprendizado baseado fortemente, né, nos modelos tradicionais, principalmente na escrita, né, que é o que você está colocando. Na matemática, né? Também. E na matemática, né, quer dizer, mas a matemática ela vem através do papel, né, e da compreensão em que você precisa de uma capacidade de abstração intelectual. E o que você diz é o seguinte, esse jovem que vem dessa comunidade, ele tem uma dificuldade, um gap muito grande para pegar esse modelo. O que você fez é criou um triângulo, né, que tem aqui o ensino técnico, que é, digamos assim, o operacional do que ele tem que fazer, né, uma base para ele poder trabalhar, que é o reforço, o português, a matemática, o reforço escolar, né? Um reforço escolar que ele não teve. O que você está falando é que você criou aqui um vértice no triângulo, que foi o vértice do teatro, né, que é das artes, né, quer dizer, em que você através da arte você conseguiu, é como se fosse assim, você conseguiu introduzir ali um certo oxigênio, né, para o cara poder sair desse impasse, dessa neurose, porque você, na verdade, aqui está quebrando uma neurose. Né? Porque a arte, ela é abstrata. Né? A produção artística, ela exerce um raciocínio abstrato. Então, esse raciocínio abstrato, eles têm. E muito bem resolvido, eles não têm nenhum problema. Quer dizer, eles não são pessoas que não são criativas, né? Não, muito pelo contrário. Né? Eles não são pessoas que não são afetivas, muito pelo contrário. Eles têm um capital afetivo, um capital criativo imenso, de uma riqueza maravilhosa. O que falta, justamente, é esse instrumento intelectual, né? Que quando você vai, por exemplo, se é contratado por uma empresa, ou numa escola,
que você tem que sentar e ler um texto ou fazer uma conta, ele não consegue, porque ele não tem a informação, porque a escola falhou, a família falhou, tudo falhou na vida desse cara. É tudo uma tragédia, cara. Eu queria só te perguntar, para dizer o seguinte, quando você fala da informação, o que você está dizendo, na verdade, é o seguinte: não há uma decodificação da informação. Na verdade, o cara nem sabe. Pois é, não, você está falando assim, quando você fala assim, que o que você consegue chegar com a informação para ele é o seguinte, porque a outra informação, o outro modelo que vem para passar a informação para ele, que talvez venha de cima para baixo, sem um comprometimento de resultado. Ou seja, eu te dou a informação, se você não entendeu, o problema é seu. Que você disse o seguinte: não, o problema não é seu, que você não está entendendo a informação. Deixa eu arranjar uma outra forma de te contar a mesma coisa, para ver se você percebe o que eu estou querendo passar para você. Eu vou te dar um exemplo claro de uma aula aqui, no Galpão Aplauso. Equação do segundo grau. É uma coisa difícil. Equação do segundo grau exige uma abstração, né? Existe uma abstração. É difícil entender. Como é que você entende que x é igual a 2? É muito difícil. X é uma letra igual a 2. É muito difícil. Então, para o matemático, se ele faz uma demonstração, é um raciocínio intelectual. A demonstração, o escrito, isso é um raciocínio intelectual. Ele demonstra por A mais B que x é igual a 2. Estou dizendo demonstrar a forma, escrever a forma. Isso é um processo intelectual. A nossa primeira aula de equação é uma balança. Sabe aquela balança do armazém do português, com aquelas 2 pratos? É o seguinte: a gente demonstra que a balança, para estar equilibrada, e a equação é um equilíbrio, tem que ter o mesmo peso de um lado e o mesmo peso do outro. Se você tirar um peso de um prato e não tirar do outro, a balança não vai ficar equilibrada. Essa é a essência da equação do segundo grau. O cara, quando entende que ele, quando mexe de um lado, no meio da balança é o sinal de igual, né? Igual. São 2 pratos com um sinal de igual no meio. Se você mexe nessa balança, você tem que mexer na outra. Se você põe aqui, você tem que pôr na outra. É a essência da equação do segundo grau. Quando ele entende que mexer na balança é uma igualdade entre esses pesos, ele não sabe fazer a equação do segundo grau ainda, ok? Ele não está calculando. Mas ele entende o conceito da equação do segundo grau. Isso é um processo. O entender a balança é um processo abstrato. É o raciocínio abstrato. Que ele conhece. Porque ele vem, né, naquela história do ensinamento de uma primeira infância afetiva, abstrata, que não tem nenhum problema com ele. Aí quando ele entende, aí você pode levar ele para a sala de aula e aí sim passar a informação de que existe um raciocínio pragmático que expressa a balança e que o mundo da rua é a sala de aula, é o raciocínio pragmático, não é o raciocínio abstrato ou afetivo da balança, que é o raciocínio que ele tem dentro de casa. Então você dá informação para depois a educação. Então esse é um exemplo que eu acho que dá essa clareza do método nosso aqui do Galpão Aplauso, entendeu? Entendi. Quer dizer, na verdade, o que existe aí, o que eu fico pensando é o seguinte: a ciência, ela evoluiu, né, e ela foi construindo todo um modelo de preparação das pessoas e tal, e eu acho que e aí eu acho que não é só uma questão daqui, eu acho que se você pegar esse teu método, serve, não é uma questão só de um aluno, digamos assim, que vem de uma comunidade carente. Essa dificuldade, se você fizesse esse método e colocasse isso numa escola, facilitaria para 400 pessoas. Acredito que sim. Né? Acredito. Quer dizer, não é só uma questão apenas da questão do cara, que é um problema mesmo, né? Que as pessoas criaram toda uma representação e aquela representação as pessoas entendem, mas o cara que chega às vezes não entende, né? Agora eu queria falar uma coisa, que é o seguinte, que a gente já acompanha um pouco aqui o projeto. Você fala muito
desse déficit, digamos que existe um déficit aí, talvez mais sério ainda nesse pessoal, né? E você fala do problema das famílias matriarcais. O que é isso aí? Quer dizer, que déficit é esse que esse jovem tem, de que ele não tem essa figura paterna muito presente na vida deles, e no momento que você tem a escrita, etc., são coisas muito da autoridade, né? Das regras, né? E aí, de repente, das normas, né? O que é isso? Então, nós também, paralelamente a isso, a gente começou a observar o perfil desse jovem. Então, o perfil desse jovem, entre ele, informações que nós temos hoje dele, eles, na sua grande maioria, mais do que 80%, são jovens criados por uma mulher, seja uma avó jovem de 40, 50 anos, ou uma mãe, ou uma vizinha, ou uma madrinha, é uma mulher. Às vezes é uma vizinha que cuida dele para a mãe trabalhar anos e acaba criando essa criança. Essa mulher, ela é encarregada numa sociedade como a nossa, que é óbvio que é uma cultura. Na Escandinávia a cultura é outra, né? No mundo oriental a cultura é outra. A nossa cultura ocidental, principalmente num país como o Brasil, a mulher e o homem, eles têm funções bem diferentes, né? Nós não estamos falando do Jardim de São Paulo, não estamos falando do Leblon no Rio de Janeiro, que tem, mas é menos. Mas são figuras muito marcantes na cultura, né, nossa. E a mulher, quer dizer, ela tem o papel de ensinar aquele jovem, né, a comer, aquela criança a andar, a amarrar o tênis, que eu acho que é um exemplo ótimo. Então ela faz isso como? Ela ensina essa criança pelo método socioafetivo. Não tem um manual, né? Não tem um texto que a criança lê, ou um manual, para aprender a andar, ou para aprender a amarrar o tênis. Tem uma mulher por trás que segura a mão da criança para a criança andar. Tem uma mulher por trás que pega a mãozinha da criança e junto faz o laço do tênis. Então, é uma informação, isso, de aprendizado para aquela criança. A criança sabe que tem um instrumento ali afetivo de aprendizado fazendo. Eu aprendo fazendo. Tem alguém que está comigo e que me ajuda a entender as coisas, a reter informação, fazendo. Não há um processo intelectual. Que eu acho que mais do que fazendo, talvez o que seja o seguinte, o que você está dizendo é o seguinte, que ele criou um método de aprendizado em que sempre tem um carinho no meio. O afeto. E aí, quando você vai para uma sala de aula com quadro negro, o cara falando lá na frente, ele não vê. A rua, aí ele fecha. A rua não tem afeto. Ele fecha. Ele bloqueia. É uma sequela afetiva, na verdade. Não é que ele faz, ele não sabe, ele não conhece, é isso que eu digo, ele não tem essa informação. Que existe um processo de conhecimento, de reter conhecimento, que é um outro processo que não é segurando a mãozinha dele. Porque ali, até 7, 8, 9, vai depender de cada ano, tem que entrar ali a rua, a vida, o pragmatismo. E o pai, que é o pai, que faz que um pouco, representa, teoricamente, né? Ou um professor. Um pai afetivo, né? Quer dizer, esse pai afetivo não aparece. E aí professor que não existe mais. Uhum. Você poderia não ter pai, mas tinha um professor, ou tinha um tio, ou tinha um padrasto. E geralmente o pai que aparece é muito agressivo, né? Não, o padrasto é mais novo do que ele, que a mãe põe dentro de casa. Então, é muito. Os referenciais pragmáticos não existem mais. Há um déficit de referenciais pragmáticos, que aí envolve a escola e o trabalho. Então, quando você diz assim, eles têm um sucesso afetivo, eles não têm problema nenhum de afeto, de abraçar, de beijar, eles são carinhosos, eles não têm problema nenhum com opção sexual, eles não têm problema nenhum em fazer amigos, nenhum.
Eles tratam disso... São pessoas super socializáveis. Muito socializadas. Pessoas que tratam disso com uma naturalidade muito mais do que todos nós. Por quê? Eles estão com 18, 19, 20, 25 anos e só estão usando um instrumento, que é o afetivo. Então tudo é o pegar, tudo é o contar fazendo. Então eles treinam isso, nós não. Em algum momento nos é tirado esse aprendizado. E a gente substitui pelo intelectual, pelo resultado. Pela questão abstrata. Pela questão mais racional, vamos dizer. Abstrata, racional. Abstrata, Então o que a gente faz? A gente rompe com aquela figura que nos ensina pelo afeto e a gente vai enfrentar a rua. E nós somos bem-sucedidos na escola e no trabalho. E na ponta da rua está o trabalho. Está o trabalho. E, ao mesmo tempo, qual é o nosso déficit? É o afetivo, é o aprendizado afetivo. Por que ninguém mais se toca? Nós rompemos com isso. Então, aqui a gente não está dizendo que um é melhor que o outro. A gente está dizendo, aqui no galpão, que é o quê? Para a rua, tem um instrumento ali de aprendizado que esse jovem não conhece. Mas a gente acredita que se esse jovem, com esse capital afetivo, chegar e conseguir ter esse capital pragmático, ele pode surpreender. Ele pode ser um ser melhor do que nós até. Por que não? Entendeu? A gente acredita que eles possam ser melhores do que nós, claro. Porque eles, na verdade, eles, no fundo, é como se fosse um mérito ou da espécie perdido, né? Que você está tentando recuperar, né? E que, de repente, o modelo que a gente criou, ele vai mostrar, porque criou um modelo de avaliação que foge do que esse cara tem de potencial e você, então, marginaliza esse cara como se esse cara fosse um nada, né? E esse cara não sai bem na escola porque a regra da escola não é afetiva. Então, ele não passa de ano e ele abandona, porque aquilo, ele não entende aquilo. Ele abandona a escola. E ele não consegue ser bem-sucedido no trabalho, porque as normas, as regras são outras. Então, ele também não consegue. Agora, se ele um dia chegar, vamos supor, que ele entra um dia numa empresa como Petrobras, BNDES, vamos supor isso, e chega diretor do BNDES, um exemplo, ou da Petrobras. Olha que espetáculo de diretor seria, né? Um cara que teria todo o conhecimento prático, racional, né, do mundo e das regras do mundo para ser um cara bem-sucedido e um capital afetivo. Que é o que o mundo está precisando. Que é o que o mundo está precisando. Agora, isso vale para tanto para os meninos que chegam como para as meninas, né? Não, eu falo meninos, é meninos e meninas. Meninos, é exatamente a mesma coisa. Não tem. As meninas resistem mais que os meninos, né? É mais fácil trabalhar com os meninos. Por quê? Olha, isso a gente não conseguiu ainda medir claramente. O que a gente consegue perceber, elas resistem mais a admitir um fracasso na vida, porque as mulheres são chefes de família. Então, elas... É difícil chegar para... O menino já entra fracassado, entendeu? O menino, quando chega aqui, ele está pedindo socorro. Ele já é um fracasso. Então ele vem aberto, é muito fácil trabalhar com os meninos. As meninas são mais difíceis, porque a menina na comunidade, ela é a chefe, ela será uma chefe de família. Ela é uma líder alta. Ela é uma... Então ela mais dificilmente mostra a sua carência, no sentido de não carência afetiva, que não é o caso, mas essa deficiência com a rua, com o mundo externo, porque ela é cobrada a ser ou a desejada, que é isso, né? Não. Ou ela é a desejada, ou ela é a mantenedora. Então não tem meio termo ali. Então ela é uma bem-sucedida. A mulher... Nessa cultura, ela é muito bem sucedida. Os meninos são os fracassados, os meninos estão então, eles entram aqui pedindo socorro. Então é muito mais fácil trabalhar com meninos. As meninas a gente tem que fazer uma dedicação maior
para elas perceberem que a cultura do outro lado do mundo é exatamente o contrário. Né? As mulheres precisam ainda de conquistar tantos espaços. Então, que a vida do empregador, do cara que contrata, do mercado produtivo, do mercado consumidor, não é um espaço que a mulher é bem-sucedida ainda, né? Então, ela não tem ideia que ela vai ir para um lugar onde ela vai ter que rever essa segurança extremada que ela entra aqui. Porque ela entra... É um outro perfil, da menina para o menino. Está claro isso? Bom, deixa eu agora fazer aqui um resumo para a gente entrar na segunda etapa do nosso processo. Então, no que a gente conversou aqui, nosso resumo, o resumo que a gente fez mais ou menos dessa primeira etapa, foi o quê? O galpão recebe um aluno, recebe um ser humano, digamos assim, né, com déficit, porque ele vem de um mundo matriarcal, né, que tem a passagem do conhecimento da informação através do afeto, né, e que aquela informação, conhecimento, ele aprende através do afeto, né. Então ele vem de um mundo matriarcal, afetivo, e qual foi o outro? Oral. Oral, exatamente. Então, a informação vem a ele pelo oral. Né? Então, ele se insere no mundo através de um modelo. E aí o que acontece? E aí o que vocês viram? Do outro lado, tem uma ponte que precisa ser feita, que os cursos profissionalizantes teriam, né, e a escola teria que fazer, para levar esse cara desse ponto para um outro ponto. Aonde que ele vai chegar? É uma outra ilha. E nessa outra ilha tem o quê? Tem o mundo escrito, das normas, das regras, que ele precisa ler para aprender, né? Tem lá a figura paterna, né? Paternal, né? Das regras, que vem com essas regras, né? E que tem um lado racional que o cara não desenvolveu. Então você está tentando fazer a ponte, e aí você consegue, a partir daí, criar uma metodologia. E eu quero agora falar dessa metodologia, né? Quer dizer, então, vamos pegar assim, objetivamente, para a pessoa entender. O garoto entrou aqui, né? Qual é a primeira coisa que você faz quando esse garoto chega aqui? Você faz uma seleção, né? E aí, digamos, depois a gente pode detalhar essa seleção, que tem toda uma discussão importante, mas eu queria pegar as coisas principais para o conceito. Quando ele chega aqui, qual é o primeiro passo aí? O que você bota no chão para ele chegar? Qual é a primeira etapa? Não, a primeira etapa é a seleção, né? Uhum. Então, a seleção... Mas isso é divulgado, né? Como? É divulgado de alguma forma. Até às vezes, porque normalmente é o boca a boca, a gente não faz nenhuma divulgação. Às vezes, quando sai uma nota ou algum anúncio, alguma coisa, aí triplica. Quais são os critérios de seleção, então, Ivonete? Critério de seleção. Ele preenche uma ficha, um questionário, porque nós trabalhamos com pessoas pobres. Então, aí, né, se o cara for rico, está fora. Então, tem alguns critérios cadastrais, vamos dizer. O que se chama de pobre? Nós trabalhamos, em média, até 2 salários mínimos de renda familiar. Certo. Esse é um teto nosso. A grande média do galpão, 1,5 salário mínimo, renda familiar. Essa é a grande maioria. 1,5 daria o quê? Nós estamos falando de R$1.300, R$1.200. Uma família inteira Uma família isso. inteira. Tá. Então, assim, tem os critérios cadastrais. E qual é a idade dessa garotada? Então, que é outro critério cadastral. Ele é de 17 a 29 anos. 29? Chega até 29? Chega a 29. Putz, que coisa, hein? Nós começamos com 24 e precisamos estender até 29. Quer dizer, tem um cara de 29 anos que está desempregado e não consegue se colocar. E não consegue. Ele é um afetivo. Ele não consegue. Ele está fora da escola. Né? Eles dizem que acabou a escola. Eu acabei a escola. Acabar a escola é acabar o segundo grau. Não há nenhuma expectativa de um curso superior. Nenhum. Ele acabou os estudos. Não tem mais o que estudar para ele. E ele não tem uma profissão. E ele vive do subemprego, de bicos, de coisa.
né? Então ele é um cara totalmente, ele está fora do mercado produtivo e fora do mercado consumidor. E nesse perfil nós temos milhões no Brasil, milhões, dezenas de milhões nesse perfil, até 29 anos. Então, quer dizer, esse cara chega e aí aí faz o questionário para já fazer essa seleção cadastral. Ele faz uma prova de português, uma prova de matemática, conhecimento básico, bastante básico, um segundo grau, eu diria. O cara com a 6ª série faria isso tranquilamente. Ele faz uma entrevista pessoal longa, que é uma entrevista, às vezes leva 1 hora, 40 minutos, cada um. E tem uma dinâmica coletiva. Então, com esses instrumentos, a gente faz uma seleção. E a relação candidato-vaga qual é? Nós temos uma fila grande, né? Então, por exemplo, a gente tem 300 inscritos, conseguimos 60, colocar 60, não que ele não tenha condições, ele tem condições de frequentar o curso, mas não tem um patrocínio, então a gente só tinha para 60, vaga só para 60, e tínhamos 300 e poucos inscritos. Quer dizer, na verdade, você poderia ter mais gente em função... Mais gente, se tiver em parcerias, tem mais aulas, né? Mais cursos. Então, fez essa seleção, aí ele tem aula inaugural, normal, né? Mostrando um pouco como é que a gente trabalha e qual é o nosso método de trabalho, para ele entender como é diferente o que ele vai fazer aqui dentro, para ele não estranhar a diferença que ele vai vivenciar dentro do galpão. Para ele saber por que a gente faz isso. Ele tem que entender o método. A gente conversa sobre o método com ele. E depois a gente entra na semana do que a gente chama da semana do com licença, por favor e obrigado. Então, é a primeira semana onde a gente começa, que a gente fala o básico das relações, né? Com licença, por favor. Seria uma coisa quase como se fosse um momento etiqueta, né? Um momento etiqueta social. É um momento não etiqueta na pobreza social. Da etiqueta, mas no sentido da etiqueta social, mesmo, do respeito. Né? Do respeito. Né? É uma aula de respeito. O que a gente começa a mostrar para ele é que esse mundo do estudo e do trabalho é um mundo que tem as suas regras e suas normas, que se vocês quiserem participar dele, e eles estão aqui num movimento de querer mudar a vida, de querer sair dessa cultura deles e ir para uma outra, onde tem outras regras e ser bem-sucedidos, se eles quiserem efetivamente isso, existe algumas regras e existe um mundo que é escrito, é um mundo que é racional. É quase a saída do gueto, né? É uma saída de gueto, é integrar eles aos... No fundo é isso, né? É sair do gueto, né? Bom, aí me fala dessa semana. Como é que é essa semana? As pessoas o tempo todo conversam, as pessoas se encontram. Como é que é? Como é que é a dinâmica? Essa dinâmica é uma dinâmica teatralizada o tempo inteiro. O tempo inteiro eles vão... Ele não entrou em sala de aula ainda? Ainda não. Então é uma semana que ele não vê nada, ele vai para um espaço de um palco. Ele vai para um teatro que nós temos. E aí tem os exercícios. E aí tem as dinâmicas. Aí tem dinâmicas com o professor de português, de matemática, com o professor de valores e virtudes, com o professor da área profissionalizante, que vai conversar sobre a profissão e tal. E eles vão aprender, nessa semana, eles vão aprender dentro dessa linguagem que eles conhecem, que é o fazendo, onde eles são muito bem sucedidos. Então eles vão, na questão do com licença, por favor e obrigado, que é essa entrada dele, eles vão em grupo teatralizar, contar situações onde estão na vida deles, na experiência deles. O com licença, por favor e obrigado estavam presentes
e onde o com licença, por favor e obrigado estavam ausentes. Então, que experiência eles trazem para nós com essas 3 situações, quando ela se apresentou e quando ela não se apresentou, no dia a dia. É extremamente rico, óbvio, né? São situações de um mundo que eu acho que o mundo do trabalho, o mundo, as regras desconhecem, porque não existe, né? Com licença, por favor e obrigado, em lugar nenhum, e muito menos, né? Por exemplo, eu aprendi isso, vou só dar um parênteses que eu me lembrei disso, né? Quem pega o ônibus, o trem, cedo, que consegue pegar o trem 5h30, 6h30, são os fortes. As pessoas magras só conseguem pegar o trem a partir de 7 horas. Que é tudo na porrada. Na porrada. Isso, eu não tinha ideia que isso podia existir. Eles querem ficar forte para poder entrar cedo no trem. Então, quando você vê e tem essa informação, é uma informação importante para uma sociedade que se diz organizada e que nega essa situação que está acontecendo, entende? Mas isso não é agora, não, isso existe, é constituído, é uma regra. Os fortes entram mais cedo. E ponto. E acabou. Não existe negociação ali. Então, só para te dar um exemplo. Então, a gente é muito rico para todos nós essa semana. E aí, a gente, então, na segunda semana em diante, a gente começa. Você falou de um negócio que a gente não tinha falado, só que, para não passar batido, você falou de um professor, de uma linha de valores e virtudes. É aí que entra esse tipo de coisa? O que é essa história de valores e virtudes? O que é? Matemática, todo mundo sabe o que é. Português. Ok, então. Esse método nosso, que é essa ponte que você está falando, né, de uma ilha para outra ilha, que é uma imagem perfeita, ele chega, então, da outra ilha igual a qualquer outro, concorda? Quer dizer, ele quando entra numa fábrica, se ele recebe todas as informações e a educação necessária para ser um ajudante de soldador, por exemplo, ele sai do galpão e vai para um estaleiro, ser ajudante de soldador, ele chega no mesmo nível, porque ele foi contratado, então ele está no mesmo nível do outro, que não frequentou o galpão aplauso, não é isso? Certo. Certo, eles estão idênticos. Mas ele precisa ser melhor. Como é que ele pode se destacar no trabalho? A gente entra, então, além desse método, que é um método que é técnico, né, que é mensurável, a gente qualifica as relações entre nós todos. Então, nós estamos o tempo inteiro, durante o tempo todo que ele está aqui, a gente vai tentar ser melhor. Uma pessoa melhor, uma pessoa boa, por exemplo. Você pode ser bom, você pode ser ético, você pode ser honesto, você pode ser justo, você pode ser uma série de coisas boas. Então, se introjeta dentro das nossas relações, nossas que eu digo, porque não são os professores que ditam ordem para eles. É o tempo inteiro uma reflexão conjunta entre os coordenadores, professores e alunos. São aulas de dinâmicas, só de dinâmicas, não é de sala de aula, onde a reflexão é presente e a questão teatral é presente o tempo inteiro. Mas só falamos das questões virtuosas, ou seja, como você se destaca no mundo onde as pessoas são de alguma forma perversas, por exemplo, sendo bom, né? Se as pessoas não são éticas, como é que você vai se destacar? Se você não for ético, você é mais um. Como é que você se destaca? Sendo ético. Então a gente vai tratar de qualificar essas relações e ele leva para dentro do trabalho dele uma postura, um conceito, uma atitude que diferencia ele dos outros. Porque quando ele acaba o trabalho dele, por exemplo, e olha para o lado e o outro não acabou e ele se oferece para fazer esse trabalho, ele mudou ali um código ali na empresa. Né? Quando a empresa
abre um curso e ele é o primeiro da fila para se inscrever, e o outro que está lá 10 anos, 15 anos, está sentado e não quer fazer curso nenhum, ele tá passando uma coisa diferente. Então, quando a gente diz assim, que ele é um formador de opinião, quando o empresário dizia assim, que ele é um formador de opinião, esse jovem, ele, na verdade, com esses conceitos, com essa reflexão de ser uma pessoa melhor que os outros, fazer diferente do que a nossa geração está fazendo, na verdade, ou fez, ele vai irrigar aquela empresa, ele vai, de alguma forma, oxigenar aquele ambiente que ele está. Isso funciona na família também, né? Ou seja, as regras e os conceitos, as questões passam também para a casa dele, né? Então, uma pia, por exemplo, uma torneira que aqui tem um problema e que vive caindo água e a gente não consegue consertar, todos passam e fecham a torneira. E se você perguntar, ele fala: na minha casa, depois daqui, a água não pinga mais, eu não deixo mais desperdiçar água. Isso é uma conscientização. Por quê? Nós fazemos um trabalho com relação ao meio ambiente e a desperdício e conscientização ambiental profunda, entre outros valores. Então, isso tudo é diferente. Isso você pode dizer o seguinte: as outras escolas também fazem esse negócio, mas tudo é no trabalho do discurso. Teu grande aprofundamento disso é que você usa o teatro para isso, né? Você usa os exercícios, a dinâmica. Né? A dinâmica socioafetiva. Eles conhecem inteiro, isso. Né? O teatro é você aprender fazendo, né? Como é que um ator, uma atriz, eles vivem 1000 vidas fazendo. Eles tiram a experiência de todas as vidas fazendo. Então, o teatro é um mecanismo socioafetivo que é que nem o cara está lá dentro da casa dele e a mãe ensinando a amarrar o tênis. Ele cria um laboratório, ele cria um personagem e ele conta uma história pra gente fazendo. E o teatro é o livro do mundo oral. É o livro do mundo oral. Como é que os gregos contavam suas histórias? Teatro, não tinha escrito, era teatro. Então você vê, você está resgatando, no fundo, o modelo de aprendizado de pré-escrita. Porque o modelo de aprendizado do mundo pré-escrita era o teatro. É isso, é o teatro. Entendeu? Não é uma discussão, não. É o modelo do negócio. Bom, aí tudo bem. Aí nós agora, o que a gente relembra aqui é que não existe uma deficiência no aprendizado dele, existe um desconhecimento, uma não prática do racional, né? Então, a gente entra com o teatro, é importante, porque o teatro rapidamente, porque é um instrumento que ele conhece, é o aprender fazendo. Tá, agora me conta aí o seguinte: então, na verdade a gente tem aqui, não sei se deixa eu ver se é um triângulo ou é um quadrado. Você tem as aulas de apoio, de reforço da escrita e da matemática, quer dizer, é o reforço da escola, digamos, é a ponta número 1 do quadrado. A segunda ponta é o ensino profissionalizante propriamente dito. Ele vai aprender a fazer coisas e transformar as coisas, né? E aqui você tem como um suporte para esses dois movimentos, você tem a ferramenta do teatro. Mas na verdade você tem, em termos de. Na verdade você tem. Você tem um triângulo. Que a ferramenta do teatro não é só a ferramenta do teatro, é uma formação humanística de qualidade. Porque você tem valores e virtudes, que é uma discussão, digamos, de reforço humanístico. Isso. Depois você tem aqui qualificação humana. Depois você tem uma qualificação profissional. E depois você tem uma qualificação escolar, digamos assim, de reforço. E o que permeia esse triângulo, embaixo desse triângulo, por cima, por baixo, pelos lados, é essa possibilidade desse trabalho, sempre acompanhado da dinâmica artística. De uma dinâmica do mundo
né, que não é racional, né? Do mundo artístico, oral, afetivo. Oral, ou lúdico. Lúdico, isso. Bacana. Entendeu? Isso, legal. É isso. Tá, agora então tá, beleza. Então essa coisa das virtudes foi muito legal, porque aliás é uma coisa que a gente não tinha aprofundado, né? Isso é a diferenciação. Por isso também, que mais uma. Mais uma. Ou seja, ele chega em condições igual ao cara que entrou e que não teve mas isso, esse nós problema vamos fazer um refresh cognitivo. Aqui. Nós vamos ter que fazer um refresh aqui. Porque quando a gente falou da filosofia, você não falou disso. Eu queria que você falasse disso. Qual foi o déficit que você sentiu lá atrás em relação a isso? As pessoas vinham para cá e elas estavam muito desumanizadas, é isso? Não, o mundo está desumanizado. Eu sei, então elas refletiam isso. Elas refletiam. Como qualquer outra faixa etária, social, econômica, entendeu? Claro que a gente sente mais gravidade, mais transparência, vamos dizer, com esses jovens de periferia. Por quê? Porque eles têm as normas da cultura da periferia. Então, por exemplo, se eles têm uma ação social, ou estética ou social, uma atitude social, ou uma atitude estética, que difere da atitude social ou estética do mundo racional, quem está no mundo racional se choca mais, não é isso? Mas dentro da cultura deles, que você está dentro da cultura dele, aquilo não é nenhum problema. Nenhum problema, porque faz parte daquela cultura. Então, o que a gente tem que dizer, e eu acho que trabalhar isso, é o seguinte, quer dizer, as questões de qualificação humana é um problema geral. Geral. Então, assim, a gente quando trabalha essa qualificação com eles, essa reflexão, e rapidamente a gente tem um resultado, a gente está dizendo para eles o seguinte: vocês vão passar por essa ponte, vocês vão chegar lá, vão aprender, vão conseguir aprender as coisas agora vocês vão conseguir aprender as coisas que aquele outra ilha vai estar fazendo. Além de aprender as coisas, vocês vão... Como é que vocês vão chegar lá igual aos outros? Como é que vocês vão se destacar? Né? O mundo não é ético, o mundo não é bom. Se você chegar lá com conceitos que vão irrigar essa sociedade, ou que vão refletir com ele sobre questões éticas, você vai levar um diferencial. E isso é o que está, na verdade, encantando, e a palavra encantando os empregadores. Tá, agora a gente depois eu queria falar, o terceiro pedaço é a questão dos resultados, que é a base, né, da gente estar trabalhando aqui. Agora, vamos falar o seguinte, beleza, o cara chegou... Nesse seu triângulo, então, a gente está falando numa base de reforço escolar, que não é necessária, uma profissão isso, e numa qualificação isso, das relações humanas. Então, é um isso é que está assentado na base do lúdico e que funciona dentro dessa dinâmica lúdico e tal, lúdico então, com essa linguagem. Isso, exatamente. Você introduziu porque na verdade, num curso profissionalizante, qualquer um que você tenha, não tem esse teu lado. Não tem. E quando tem, se tem, é um papo furado que ninguém nem escuta. É verdade. Não é uma coisa que é introjetada. Né? Não é introjetada. Todo mundo tem aula de cidadania. Isso. É o que? Ler um texto sobre os direitos e deveres? Não é uma discussão. Isso não introjeta, isso não altera, não é estruturante. Exatamente. O trabalho que a gente quer fazer é estrutural, de formação. Tá, aí agora vamos começar assim. Passou a primeira semana, como é que a coisa vai se desenvolvendo? Tem aí um caminho seguinte, ele vai tendo aulas, ele passa o dia todo aqui. Ele passa todo o dia aqui. 5 horas por dia. 5 horas. Aí como é que é a grade? Tem uma grade de trabalho, onde os professores trabalham, professores e monitores, e eles, normalmente, têm 3 horas de oficina. Oficina que você está falando aqui? Oficina profissionalizante. Sim. Dessas 5 horas, que tem a parte teórica e prática. A teórica é dentro da oficina.
E ali ele vai ter, vai estudar, vai ter a profissão, 3 horas por dia, e a gente tem 2 horas onde o professor, 1 hora e 15, tem um professor, que é aí que ele vai, o de matemática, o de português e o de valores e virtudes, que a gente chama. Então, como começa isso? Tem já um plano de trabalho, existe já dentro das disciplinas um plano pedagógico, né? Então, ponto 1, ponto 2, ponto 3 e você isso, tem que começar assim, depois dá isso, depois isso, depois isso. Então tem ali um índice, vamos dizer, que vocês demoraram um tempo para chegar no melhor índice. Muito tempo, muito tempo. Desprezamos porque erramos muito. Muito tempo se levou. Então, criamos esse índice de um básico, assim, né, que tem que ter uma lógica entre um e outro. E para cada tema de cada disciplina, e aí foi a parte, eu acho que mais difícil e ao mesmo tempo mais interessante da pesquisa, foi criar uma dinâmica que desse para esse jovem um entendimento dentro desse instrumento que ele conhece, que é o instrumento socioafetivo, que é instrumento oral, instrumento matriarcal, vamos dizer, de conhecimento, para que ele entendesse o que ele vai estudar logo após. Então tem uma dinâmica para cada tema. Deu a dinâmica, aí leva esse jovem, aí ele vai para dentro da sala de aula para ter um ensinamento. Quer dizer, então o importante perceber formal. é o seguinte, quer dizer, antes dele pegar, por exemplo, um texto, um tema de português, ele vai para a dinâmica, ele vai para o lúdico, ele vai para o abstrato, e aí você tem dentro desse abstrato alguma coisa que vai ajudar ele a entender depois a coisa mais formal. Na verdade, você começa a fazer, você vai trazendo as ilhinhas, vai aproximando. Ele começa a travessia dele de uma ilha para outra. Agora, a gente desceu ao nível do detalhe. Então, por exemplo, não é análise sintática, por exemplo, em português. Não, a gente tem a dinâmica do item, do sujeito, do verbo, do predicado, depois do pronome. Tem a gente desenvolveu um entendimento lúdico, entendimento socioafetivo do pronome, para o cara entender o que é pronome. E aí, entendeu? Então a gente chegou a esse nível de detalhe. Dá um exemplo assim de relação entre exercício abstrato. Você já falou da balança. Vamos pegar outro exemplo. De português? Você falou de matemática. Vamos falar de português. Você está falando tem aí. um que é logo no início, que eu me lembrei assim. Vou falar 2. Tem um que é o tipo de textos, diferentes tipos, narrativo, dissertativo, descritivo, por exemplo. Então tem uma dinâmica que é um jogo, inicialmente, são balões que tem vários pedaços de texto dentro desses balões, a equipe se divide em equipe, os balões vão estourando e eles estouram e eles pegam os textos e eles têm que pegar cada texto e eles têm assim 10 minutos para criar uma esquete de teatro em cima daquele texto, se é dissertativo, narrativo ou descritivo. Então eles têm que rapidamente, eles têm figurino à disposição, maquiagem à disposição, palco à disposição, luz, eles têm toda a estrutura teatral e eles têm 10 minutos para criar uma improvisação de um texto narrativo. E eles fazem isso. E aí você imagina, muito rápido, eles têm que criar aquilo rapidamente. E eles, então, o que nós apresentamos para ele numa linguagem que eles conhecem, o que é um texto narrativo descritivo ou dissertativo. Eles entenderam aquilo perfeitamente, eles já sabem o que. Aí eles vão para a sala de aula. Você tem 2 aulas ou 3 sobre esse tema, acabou, não precisa voltar mais, aprendeu.
E tem um outro que é o sujeito. É uma caixa que tem um espelho dentro. É muito simples. É aquela que vocês viram aqui. Eu não Tem vi. você não viu? Tem um espelho. Então senta num círculo, a turma, cada um levanta. O que tem dentro da caixa? Ninguém sabe. Só o cara que abriu, aí fechou. Aí foi o outro, abriu, o cara tá ali se vendo na caixa. E aí ele tem que dizer pro resto o que ele viu na caixa, sem dizer que era ele. Se dizer que é o espelho. Sem dizer que era o espelho e que na sempre verdade era ele. Mas ele tem que falar e demonstrar, eles fazem mímica, eles correm, eles fazem. Porque é muito difícil, é uma questão difícil realmente. E ele não pode dizer que tinha um espelho, nem que era ele, mas ele tem que dizer. E o professor pergunta: é oculto ou presente? É um ou são dois? E começa essa reflexão com a turma. Até o outro grupo, ninguém conhece, até o outro, e eles se respeitam muito, né? Não falam, é muito interessante. Até discutir que quem está no espelho é o sujeito da ação. Então, o cara, o que está dentro da caixa? O sujeito é esse sujeito que vai ser responsável pela ação da vida dele, da história dele. Então, na frase, vamos no texto encontrar o sujeito. Quem é o sujeito? O dono da ação. É o cara que conta. Se ele está oculto, se ele está presente, se ele é simples ou ele é composto, nós já conversamos sobre isso aqui. Aí vai para a sala de aula. Não tem problema nenhum em localizar o sujeito. Acabou o problema. Porque ele tem um introdução. Quer dizer, na verdade é isso. Você vai aproximando as ilhas, né? Você vai reduzindo a pontezinha e ele vai se sentindo mais. E ele fica. Aí ele entende. Quando ele entende na linguagem que ele conhece, que ele tem mais facilidade. Que ele tem facilidade e domina, ele vai para a sala de aula, ele já sabe, ele não sabe o texto, ele ainda não recebeu, mas ele sabe o que é o sujeito, que é o dono da ação. Isso é uma ação, o verbo é uma ação. Como é que a gente ensina verbo? É ação. Anda. Qual é a ação? O verbo é uma ação. Então, é um outro... Ninguém está dentro de uma sala de aula, entendeu? Dá um texto e fala, sujeito é isso, verbo, predicado... Como é que é essa ponte entre esse lado lúdico e a parte profissionalizante? Assim, do profissionalizante. Profissionalizante, a gente usa o desenho. Todas as oficinas profissionalizantes, a gente dá desenho. Desenho é um instrumento muito importante, né? Porque ele vai usar os dados da matemática, né? Com medições, com coisas. A gente dá o desenho livre e depois o desenho técnico. Então, numa oficina profissionalizante, por exemplo, que a gente tem aqui de serralheria... Quais são as oficinas que você tem? Serralheria e solda. Já tivemos de construção civil, costura, tivemos já. Mas, por exemplo, o desenho, qual é a função do desenho numa oficina? A primeira aula é desenhe o fogão da sua casa. O fogão, desenho livre. O fogão tem várias figuras geométricas no fogão. Várias. Se você olhar o fogão da sua casa, ele tem várias. Aí cada um desenha o seu fogão. Ok? Ali a gente já está apresentando uma série de figuras geométricas. Com o auxílio da matemática, ele vai aprender a ir desenhar um fogão com as suas medições. Então, já é um desenho isométrico, um desenho técnico do fogão. E ele começa a sair dessa percepção chapada, que a gente chama, para uma percepção do mundo que vai além do papel, né? Porque quando você desenha um desenho técnico, ele tem volume, ele tem profundidade, ele tem um outro lado, né? Ele tem várias faces. Então, você começa a trabalhar a visão além do que está chapado, além do que eu estou vendo. Tem algo por trás que eu posso ver.
Isso é um exercício que a gente... É a primeira aula de qualquer oficina. É o desenho do fogão. Esse é um exercício que a gente estica um pouquinho, por a gente achar importante. E o fogão vira uma história aqui dentro, entendeu? Um fogão é um... E aí ele então ele vai tendo, e aí a partir daí eu visitei lá a oficina, ele vai tendo etapas. Ele tem as etapas, né? Então ele é uma oficina como se fosse uma indústria, uma empresa, uma fábrica, seja o que for. Tem a questão da disciplina, do horário, dos instrumentos de segurança, da postura. Quer dizer, existe todo já, ele já entra ali é um outro mundo, é um mundo totalmente diferente para ele. Ali já é o mundo do trabalho. Já é o mundo do trabalho, é o dado de realidade que a gente tem no galpão. Ali ele entrou, ele está numa fábrica. E os ensinamentos, ele tem ali compromissos do mundo de resultado. Né? O curso tem 6 meses, mas pode levar 8 meses, por exemplo. Então, cada um tem um período diferente. Tempos diferentes. Tempos diferentes. Cada um tem o seu tempo. Ele tem que cumprir lá X. Ele tem que construir, por exemplo, na serraria ou na solda, ele tem que construir 16 produtos. Do mais simples ao mais complexo. E construir é desenhar esse produto, serrar esse produto, soldar esse produto, lixar esse produto, pintar, finalizar o produto, dentro do padrão de qualidade do coordenador. Senão ele tem que fazer de novo. Todos têm que ter 16 para se formar. Tem meninos que acabam com 5, 6 meses. Mas tem aí uns 10%, 15% que não acabam. Então não se forma com essa turma. Eles vão ficar mais 2 meses, até 8 meses. Se até 8 meses ele não conseguir, aí ele sai. Ele Qual é a taxa que você tem de reprovação, de saída? De saída é porque eles estão conseguindo trabalho antes de se formar agora. Então a gente não está considerando quem está indo para o mercado, né? Mas eu acho que não passa de 10%, em torno de 7%, por aí. Mas sempre pelo trabalho. Nunca, a gente considera evasão o jovem que sai para não fazer nada. Nós não temos um caso aqui dentro. Eu saí, o cara saiu para ficar em casa. A gente não conseguiu localizar esse cara. Não gostei, estou fora. Estou fora. Estou em casa, não quero mais fazer nada. Não. Ele só sai por um trabalho, passou na faculdade às vezes, sei lá, uma coisa assim, um negócio que muda a vida do cara. Ele não sai, assim, evasão mesmo, que a gente considera, saiu 10%, 20% e abandonou o curso para não fazer nada, não tem. Queria que você desse uma passagem rápida para a gente entrar no principal, né? Um dos principais, que é a questão da avaliação. Mas assim, qual é a dificuldade que você tem da formação dos professores? Porque é um outro tipo de professor. Pois é, isso é bastante difícil, não é simples. Nós estamos tendo sendo mais bem sucedido com professores aposentados, ou que estão prestes a aposentar. Os mais velhos, estou falando de português e matemática, tá? E da oficina. Os mais velhos estão, engraçado e surpreendentemente, entendendo e aplicando o método, que é um método novo para ele, com muito mais tranquilidade, segurança e vestem a camisa, acreditam nisso, mais do que um jovem professor de matemática ou de português, que tem mais dificuldades. E com os professores mais velhos, está muito mais fácil de trabalhar. Então, como é que você explica isso? Eu acho que é a experiência. Eu tenho uma professora de português que fala que ela está se aposentando agora, tem 30 e poucos anos de magistério. Aí ela falou que a profissão dela que ela valeu os 30 anos que ela achou que não resolveu com essa experiência dela aqui. Então ela fala isso, entendeu? Que ela, 30 anos era uma frustração, foram 30 anos de frustração na educação, é isso que ela fala.
E que agora, no fim da carreira, ela está tendo esse Que realmente o resultado. trabalho do professor acaba sendo muito frustrante. Muito frustrante. E os professores de matemática são todos professores aposentados. Os coordenadores são, muitas vezes, engenheiros aposentados. Agora vamos entrar nos Mas só um resultados. instantinho. Mas Fala. aí, o que a gente faz? A gente pega para valores e virtudes, para as dinâmicas, do modo geral, tanto português, matemática, monitores e professores da área artística. Então, quem vai promover a dinâmica? Está junto com o professor de português, de matemática, com o tempo eles vão, mas sempre tem alguém, ou monitor, ou um professor com formação artística. E esse cara também entra dentro da sala de aula ou não? Ele só fica no lado de Só fora? fica na dinâmica. Tá. E tem também, pelo que eu vi, também um número de pessoas que são formadas pelo próprio galpão que voltam para esse tipo de atividade. A gente está formando como mão de obra, como monitores da área artística. E monitores da área técnica. Muitos ex-alunos, os alunos quando se formam, eles querem, para eles é um reconhecimento, os melhores alunos, se não vão imediatamente para o mercado, eles querem ser monitores aqui. Normalmente um curso profissionalizante desse serralheria dura o mesmo tempo que vocês? Não, o nosso é maior. Menor ou maior? Maior, muito maior. Muito maior. A gente tem 6 a 8 meses. Uma serralheria, um solda, por exemplo, de Mig-Mag, por exemplo, nós estamos falando aí em, às vezes, 20 horas. Quer dizer, na verdade você está fazendo um 20 horas. reforço de tudo, né? Qual é a avaliação que você tem como resultado do trabalho? Aí vamos entrar agora já do outro lado da ilha. Os caras sabem quantas pessoas já fizeram, quanto tempo, e qual é a taxa de empregabilidade que você tem. Olha, eu vou falar do grupo de 1.000 jovens, que é um grupo que a gente vem acompanhando, tá? Que já passaram mais, muito mais. Mais 1.000 que a gente está acompanhando. Desse 1.000, a gente tem... nós estamos com índice de empregabilidade acima de 80%. Acima de 80%. No período de até 3 meses de formado. Próximo a 100% a partir de 6 meses de formado. Isso é uma coisa. Na área específica, que o cara entrou como soldador numa empresa, nós estamos chegando a 60%. É um número muito alto. Muito alto. Que você não entendi? Quer muito dizer, você está falando que ele entra como auxiliar, né? Mas assim, dos 80% que estão trabalhando, por exemplo, nos 3 primeiros meses, um exemplo, dos 80%, desses 80%, mais de 50%, quase 60% está indo para a área específica da... Ah, entendi. Ele não arranjou emprego de boy. Não arranjou emprego de boy. Ele era boy, ele não é mais boy. E formal, economia formal. Mas, grande maioria, carteira assinada. A grande maioria. E qual é a avaliação, quer dizer, quais são os relatos dos empregadores em relação ao aluno que vem e que vai para lá, né? Então, os resultados, quer dizer, a gente ouviu até recentemente vários empregadores de diferentes atividades. Na verdade, a gente está focado nessas oficinas, né, da indústria. Então, nós temos 3 indústrias que a gente está empregando. A construção naval, a construção civil urbana, as grandes obras urbanas, e a marinha mercante. Então, dessas 3, o que os empregadores dizem que é um consenso é a questão da postura, né? Então, primeiro eles começam dizendo comprometimento com o trabalho, interesse em crescer na empresa, porque a oportunidade, né?
Eles dão valor para a oportunidade do trabalho mais do que qualquer outro. Porque ele não tinha chance nenhuma de estar num estaleiro ou na marinha mercante, por exemplo, né? Ganhando 3, 4 mil reais. Chance zero. Ou próxima a zero. Então ele tem ali, o que eles falam, comprometimento, um interesse acima dos outros todos, pontualidade, não faltam trabalho, não chegam atrasados no trabalho. Então são questões e querem aprender. Né? Eles não chegam sabendo tudo, eles vão chegar ali como um ajudante. Mas são empresas grandes, são setores muito grandes, onde tem um plano de cargos, salários, onde eles sabem que podem crescer. E aí ninguém segura. Então, por exemplo, no estaleiro ex, onde a gente tem próximo a 100 jovens agora, eles são promovidos de 6 em 6 meses, entendeu? Porque eles fazem todos os cursos possíveis, porque eles sabem que é importante, eles não faltam, eles não chegam atrasados, eles ajudam os outros, são solidários. Então eles carregam coisas onde o empregador não está acostumado nesse nível de contrato, entendeu? Porque quem é o ajudante é uma pessoa que não tem essas qualificações, vamos dizer. Então eles chegam com qualificações que são novas para o empregador. E o empregador está gostando. O empregador vê que está dando resultado para a empresa. E aí ele vem buscar mais. Então hoje a gente tem jovens em todas as grandes obras ou eventos, ou grandes empresas, ou grandes o que demanda mesmo é trabalho no estado do Rio de Janeiro. Então os polos industriais, metrô, zona portuária, marinha mercante. A marinha mercante normalmente tem concurso. A gente faz parte de um grupo de convênio com a associação dos navios, principalmente da Noruega, onde os nossos jovens fazem um curso, não precisa fazer concurso, vão direto para a marinha mercante. Isso é uma coisa que acontece aqui, entendeu? E aí a pergunta que eu quero fechar é a seguinte: como é que a gente replica isso em outros lugares? Como é que você acha que dá para multiplicar isso? Uhum. Eu acho que a gente tem vários caminhos, viu? A gente tem um jeito de fazer isso, né? Então a gente desenvolver um jeito de fazer ali, e que está com bom resultado. Então a gente pode tentar mostrar e aplicar nos ensinos profissionalizantes, né? No sistema S, por exemplo. Isso pode ser agregado como uma filosofia uma nova filosofia, como se entrasse uma nova disciplina no curso, né? A gente só vai agregar valor, eu acho, entendeu? A uma oficina dessa. Porque eu acredito, por exemplo, que um sistema S, ele tem todas as condições de qualificar, não vou dizer qualificar, ele tem todas as condições de ensinar um jovem a ter uma profissão. Todas as condições. Ninguém tem melhores condições do que o sistema S, de ensinar o jovem a ter uma profissão. Mas ele falha quando ele não consegue empregar esse jovem e não consegue. Quando ele não consegue, ele está falhando. E quando esse jovem não tem um resultado satisfatório junto ao empregador, ele está falhando. Se você partir do princípio que o objetivo dele é a empregabilidade. Você partiu desse princípio? Eu parti desse princípio. Você partiu do princípio seguinte: a minha métrica final é a empregabilidade. E não o número de pessoas que passaram e ganharam certificado. Que é onde, na verdade, geralmente o profissionalizante se preocupa. O meu problema é botar a gente no mercado. A outra coisa é a empregabilidade. Porque a empregabilidade é um conjunto que além da profissão, dá uma qualidade de vida para esse cara melhor, né? Esse cara tem chance de ganhar
bem de ter de ter uma carreira, de buscar, porque ele está pronto para isso, entendeu? Ele é, eu diria, com tranquilidade, é um método que torna, pelo menos que eu, da minha experiência aqui, um profissional de nível básico, melhor qualificável do mercado. Isso eu posso dizer que a gente está vendo é assim hoje. Então, assim, a questão da empresa. Então, a gente tem esse método, essa forma de fazer as coisas, vamos dizer, que eu acho que a gente poderia entrar em qualquer ensino profissionalizante já instituído, e como o Sistema S, por exemplo. Acho que tem muitos programas de política pública no Brasil para qualificar jovens. Tem muita coisa. Acho que a gente pode contribuir, viu, né, Paulo? Não tenho dúvida disso. E você tem assim um método similar que você viu, Ivonete? Vocês tiveram como parâmetro, tiveram no que você já acompanha? Tem alguém que está fazendo alguma coisa parecida? Não. O que tem em Minas, tem um trabalho em Minas, mas saiu daqui para Minas, né? Saiu do nosso, mas não chega a esse ponto de a gente ter aprofundado tanto, vamos dizer, né? A gente pesquisou muito, a gente estudou muito, a gente observou muito, vamos dizer. A gente observou muito. O que a gente pode talvez trabalhar no final, né? Quer dizer, o que na verdade é o seguinte: você investe mais na entrada, né? Para colher resultados na saída. O que quer dizer? Não adianta você ter um curso profissionalizante que o cara fica 1 mês, 2 meses no curso, ou 1 mês até, e depois ele não arranja emprego. Na verdade, você está jogando dinheiro fora. Não adianta. Em termos de país, você está jogando dinheiro fora. E na verdade você talvez esteja perdendo esse cara. Porque a última coisa que ele imaginaria, assim, depois desse curso profissionalizante, ele tem emprego. Aí ele não tem, aí ele não vai fazer outro. O curso de solda é um curso caríssimo. Caríssimo. Nós estamos falando em 3 mil, 4 mil, 5 mil reais. O cara, às vezes, uma família inteira se junta hoje em dia. Nós temos N histórias, né? A família inteira se junta, junto à poupança, divide, e um jovem na família é escolhido para fazer um curso de solda, porque o cara mora em Itaguaí, porque o cara mora próximo a Macaé, porque o cara mora perto de um centro que demanda esse tipo de mão de obra. Tem uma indústria que vende isso, e o cara paga e ele ganha um certificado. E ele não é contratado. Quer dizer, a família investe e ele não tem retorno. E ele não tem retorno. E aqui o cara não paga nada. Não paga nada, aqui não paga nada. Acho que não. Porque ele não tem como pagar. Então, esse público não tem como pagar. E normalmente um curso de solda, desse que ele gasta 3, 4 mil reais, demora quanto tempo? Eles fazem isso em menos de um mês. Entendi. Entendeu? Eles fazem menos de um mês. E os mais longos, eu não sei se tem algum, não sei, porque os horários, a quantidade de hora é muito pequena, né? Então, eu acho que além, quer dizer, das escolas profissionalizantes já constituídas, além das políticas públicas que já estão aí, né? Eu acho assim, não precisa nem inventar nada novo, entendeu? É só se a gente tivesse a oportunidade de entrar no que já existe, para contribuir, para melhorar o resultado desse jovem, né? E fora isso, a gente tem o setor privado, que é hoje, efetivamente, o que a gente tem. A gente não está no Sistema S, a gente não está no setor público, a gente está no setor privado, que são, na verdade, esses parceiros empregadores. Então, hoje a gente tem isso. Então, a gente está replicando hoje a nossa realidade, a gente está conseguindo aplicar, na verdade, o método dentro das empresas, junto com os empregadores. Eles estão abrindo cursos Eles estão abrindo cursos, ajudando a financiar os cursos e contratando os jovens. Então, esse hoje é o nosso parceiro, esse cara está aqui conosco, né? E, claro, tem porque ele tem a necessidade e já viu que economiza lá na frente. Que economiza. A gente faz mais barato que ele, né? Ele já tem lá uma previsão no RH dele
né, dos recursos humanos, de quanto que ele gostaria para treinamento, seleção, recrutar e tal, não sei o quê. A gente faz isso mais barato e o jovem tem uma qualidade que ele não consegue fazer, óbvio. Nem tem, não tem, para ele diz que não tem no mercado. Né? Em todos os lugares. Nós fizemos um mutirão e fomos a mais de 10 grandes empresas empregadoras. Todos os 10, com depoimento gravado, com tudo, todos disseram que eram os melhores daquela unidade. Os jovens saindo daqui eram os melhores profissionais daquele grupo. Então, eu acho que a palavra do empregador, que é o empresário do setor privado, isso para nós é uma chancela importante, porque é o dinheiro do cara. Não é dinheiro público, é o dinheiro do empresário. É ele que está pagando aquele empregado. Ele não está fazendo aquilo por responsabilidade social. A gente não pode se enganar. Ele está fazendo aquilo porque interessa para a empresa aquele perfil. Entendendo? Aquele profissional. Falta alguma coisa, Vanessa? Não. Muito obrigado.